E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e um dossiê mais do que especial. Vamos falar de uma pessoa que eu creio que todos vocês conhecem, a Bárbara do canal Te Atualizei. E gente, pra quem vem acompanhando nas redes sociais, viu também o vídeo de ontem, já deve ter percebido que a Bárbara vem causando aí muitos problemas, tirando o sono de muito jornalista, jornais grandes, mídias independentes, celebridades, influenciadores, porque ela recebeu um selo de verificado no Twitter. E após algumas polêmicas, após trocas de mensagens, inclusive ontem, mais acaloradas, com um jornalista da Globo, a Bárbara entrou na mira da Lava Jato. Ou talvez eu devesse falar do lavajatismo. Sim, a gente tenta fugir desse tema, mas a gente sempre acaba voltando para ele. E por que a Bárbara viraria, interesse do Ministério Público, que tanto se debruça sobre a corrupção, o grande combate à corrupção? E, obviamente, o objetivo da gente hoje é tentar entender toda essa treta que está acontecendo. Não tenho que falar do lavajatismo, sem falar dos lavajatistas. Vamos ter que falar um pouco de censura, relembrar alguns fatos do passado, falar um pouquinho do seu Sérgio Moro, que ele anda defendendo, falar do pai, do chefe do João Dória. Espero também que dê tempo de falar sobre eleições, uma fotozinha ali pequenininha das urnas, e também falar sobre algumas coisas ligadas à pandemia. E vamos começar tentando resumir um pequeno trecho da treta de ontem, a principal treta que envolvia a Bárbara e o jornalista da Globo. Vejam só, ontem, na verdade, pra mim aconteceu ontem, né? Pra vocês foram ontem, pra mim foi hoje. Lembro que eu acordei de manhã, acordei até cedo, fui fazer algumas coisas. E quando eu pego meu celular pra olhar o que estava acontecendo, eu vejo que tem um jornalista aí da Globo News, né? O Renan Brites Peixoto, causando o maior escândalo em relação à Bárbara. Eu falei, pronto, o que a Bárbara fez? Só que ele faz algumas afirmações, talvez até algumas acusações sobre a Bárbara, que são, assim, bem preocupantes. E olha o seguinte. Essa negacionista vem me atacando há meses. Seus seguidores, sem cérebro, são raivosos e perigosos. Passaram a pandemia atrapalhando o trabalho da imprensa. Twitter, ela não merece selo azul. Merece uma tornozeleira eletrônica. Opa, peraí. Tornozeleira eletrônica? A Bárbara merece ser presa? É isso que você está falando? O lugar dela é na cadeia. E aí ele coloca um recorte que a Bárbara está comentando sobre um tweet do Renan. Ela bota o tweet lá, o Brasil, governo Bolsonaro, blá blá, e ela tá dando um ponto de vista dela sobre a situação. O Leandro Ruja fala o seguinte: militante de redação da Globo ataca a Talkei, né, com o perfil da Bárbara, demonstrando a essência da mentalidade totalitária. Ele não quer apenas a censura da Bárbara, mas sua prisão por crime de opinião. Lembrando que tipos assim se apresentam como defensores da democracia contra o fascismo. Mas obviamente não para por aí. Ele fez outro comentário. Essa negacionista está na mira da justiça há quase 2 anos e o Twitter nunca reduziu o alcance de sua conta. Longe disso, a rede social insistiu até deu selo de autenticidade para uma mulher que só faz mentir. Não podemos começar 2022 com o Twitter ajudando o negacionismo. Vejam só, é um ano de eleição, acho que vocês já perceberam que tem alguns interessezinhos no entorno de, vamos dizer, nas redes sociais, um certo controle, principalmente do Telegram, que é uma ferramenta muito perigosa, que os iluminados eles vêm colocando aí, e o Twitter também parece ser um grande problema. E por quê? Talvez quem está fora do Twitter, e até quem está dentro não entenda, mas o Twitter é a mais importante rede social em termos de política. Cara, você pode ter 1 milhão de seguidores no Instagram, 10 milhões no Facebook, não funciona da mesma forma. A forma como o Twitter ele foi construído, ele foi concebido, é para ser realmente uma troca de informação. Não é para ficar você postando fotinha, dá um like e tudo mais. A sua própria timeline, o seu feed que você vai descendo lá no Instagram, é foto atrás de foto. Dificilmente você recebe algum conteúdo de terceiros que você não queria ver, porque assim, o compartilhamento não é simples. Já não tem, não, você tá lá, o seu amigo ele compartilha um conteúdo de um cara que você não segue ou não gosta, mas seu amigo já tá refutando o cara com informação outra, então é algo muito ligeiro. E tanto que se você analisar, olha quantas coisas elas surgem no Twitter e vêm para as redes sociais e interferem no debate público. A única coisa que eu lembro que de escândalo que meio que começa no Instagram envolve coisas políticas foi o caso do Maurício do Vôlei. Mas o restante, ao longo do ano passado, todas as tretas, elas surgem no Twitter. Mas a coisa não para por aqui também. O Renan não ia ser a treta com a Globo se fosse só esses dois comentários. A Bárbara comenta o seguinte, quando ele acusa ela de atacá-lo. Te atacar é noticiar o que você posta? Então deveria tomar mais cuidado com o que posta para que não soe como ataque.
E agora, vemos um homem branco, jornalista, com status, promovendo perseguição ideológica e política com uma mulher. Estamos de olho sim, afinal, você é verificado. E o Renan responde o seguinte: Bárbara, seu filho, o cara usa uma criança, não qualquer criança, não o filho, usa o filho pra atacar a mãe. Vai ter tanta vergonha de você no futuro. A mãe que ajudou a afundar o Brasil na crise da pandemia com mentiras na internet. E ele faz, eu não sei o que é que ele quer falar com esse comentário final. O governo do Jair vai passar, está chegando ao fim. E se você não for eleita para algum cargo, seu futuro também pode ser na cela. Ela vai ser presa? Com base em quê? Ela precisa de foro privilégio para não ser presa? Jornalista da Globo, verificado. E aí a Bárbara pergunta, peraí, eu seria presa pelo quê? Você tem alguma informação que eu não tenho? Se sim, onde você conseguiu? E aí ele responde, acho que essa parte aqui de baixo, mas eu não consegui pegar o print, inclusive ele fez uma movimentação que eu mostro pra vocês o que ele fez. Ele fala o seguinte, ó, Bárbara, eu não perderia meu tempo lhe atacando. Vou te fazer um favor e lhe dar um conselho. É melhor você tentar se eleger. Pronto. Eleger por foro? Ela pergunta, isso é algum tipo de ameaça, Renan? E aí ele responde, Bárbara, não ameaço, é apenas um conselho. No entanto, posso imaginar que você já está se movimentando para a candidatura. Só resta saber se é federal ou estadual. E a Bárbara respondeu o seguinte, então você está me atacando pelo que você imagina. Se eu te disser que você está errado, posso pedir sua prisão por fake news? Mas confesso, seu desespero é motivacional para um reflexo. Após toda essa confusão, o deputado federal Felipe Barros, ele traz aqui um trecho de uma lei para tentar relembrar o Renan sobre o que ele vem fazendo, né, que às vezes pode ser enquadrado nessa lei. Ele fala o seguinte, cuidado, Renan, com o seu machismo, misoginia e violência contra mulheres. Quem pode acabar na cela é você. E coloca lá o artigo 147b, causar dano emocional à mulher que prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que visa degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem e várias outras coisas. Pena, reclusão de 6 meses a 2 anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Após essa postagem do deputado federal Felipe Barros, o grande e corajoso jornalista da Globo News, Renan Brites, trancou a conta. Olha a coragem. Jornalista da Globo News e da TV Globo, tweetando informações checadas sobre a pandemia, contato por DM. Esse é o Renan. E obviamente a coisa não para por aí. Porque depois que tudo isso aconteceu, não iam deixar a Bárbara em paz. O time tem que colar junto. O time de jornalistas, celebridades e tudo mais. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Sobre os movimentos em prol da censura do bem, né? A censura do bem em nome de uma sociedade, sabe, mais tranquila, que a gente proteja a nossa democracia. Lá vem André Assad, da Globo também. Não basta essa quantidade de notícia fraudulenta que ninguém aguenta mais desmentir, checar e corrigir. O Twitter Brasil, que pode apoiar o combate às fake news, não faz. Sem ferramenta para denunciar publicação falsa sobre a pandemia. E aí, como é que faz? Colocando pressão sobre a plataforma. E aí, Twitter, vai fazer o quê? Fazer o quê, Twitter? Tem que fazer, né? Pô, a pele das fake news dificilmente vai emplacar para as eleições. Então, assim, pô, o Twitter tem que começar a se mover, né? A Júlia diz, e o tanto de notícias que são desmentidas por essa imprensa diariamente. Fake news é só do outro lado que tem, né? Eles gostam de censura. Aí vem a Rosana Herman. O Twitter, ele se pronunciou sobre o caso, não após os jornalistas pedirem, mas acontecer um evento, que aí entra o Ministério Público Federal, falando o seguinte, nossa abordagem à desinformação vai além de manter ou retirar conteúdos e contas do ar. O Twitter tem o desafio de não arbitrar a verdade e dar às pessoas que usam o serviço o poder de expor, contrapor e discutir perspectivas. Isso é servir a conversa pública. E a Rosana Herman, também verificada, né, iluminada, fala o seguinte, quando a ciência faz uma afirmação, isso não se chama verdade? Não necessariamente. Vocês acham que devem discutir perspectivas sobre a esfericidade da Terra, por exemplo? Então, o Galileu, né, e vários outros cientistas que inclusive discutiram sobre esse tema, que fala que a Terra era redonda e que a Terra meio que não era o centro do universo e tudo mais, foram perseguidos na época, né?
eles levantarem essa tese, porque a ciência da época falava que não. Mas para não entrar nesse âmbito aí dela, eu fiz questão de trazer uma matéria da grande imprensa, porque é sempre bom, né, trazer a própria grande imprensa para falar sobre a grande imprensa. Isso aqui é uma reportagem do Terra, 10 teorias científicas derrubadas. Pô, derrubou a teoria perfeita até então, ainda peguei um tema assim para ninguém reclamar. Matemática, fala de geometria euclidiana não é a única possível, aí entra na questão das retas paralelas. E aí tem uma discussão, vale a pena ler. Ó. Só vou ler o último parágrafo. A ruptura do conceito da geometria euclidiana como a única possível ainda permitiu que os cientistas apontassem nesses estudos com um problema real. Entre os principais resultados está a formulação da teoria da relatividade de Albert Einstein, baseada na geometria hiperbólica. Vejam só, se o Einstein não questionasse a própria... Não, o Einstein não, né? Algum cientista não questionasse a própria geometria euclidiana, que era basicamente um conceito assim indiscutível, não teríamos a teoria da relatividade. Mas a Rosana Herrmann, ela sabe disso, mas o interesse é fazer com que a Bárbara faça menos barulho. A Bárbara está incomodando demais. Inclusive vem aqui a Veja, Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, a nova vergonha do Twitter em relação às fake news. Rede social precisa sair da inércia com análise de conteúdos no Brasil, já passou da hora de agir. Sim, é 2022, já estamos no ano de eleição e as coisas não estão avançando. E não para por aí, gente. Foram inúmeros comentários de diversas pessoas verificadas. Teve matéria no Estadão sobre a Bárbara, teve a matéria no Jornal o Globo sobre a Bárbara, que a Bárbara recebeu um selo verificado. E o que eu digo para vocês, não levem na brincadeira quando o jornalista aponta o dedo para alguém e fala: você é um blogueiro, você é isso, você é aquilo outro. Tem um objetivo por trás. Sempre tem um objetivo por trás. Mas enfim. E aí as coisas avançaram. E aí, meio que a Lava Jato ficou incomodada com a Bárbara. Ou lava-jatismo. Vamos falar aqui um pouquinho do Ministério Público Federal. Aí logo depois do almoço, do dia de ontem, a treta lá com o Renan, lá da Globo News começa pela manhã. O Brasil recebe a notícia que o Ministério Público Federal requisita informações ao Twitter sobre critérios para verificação a usuários. Rede recentemente verificou blogueira bolsonarista que já foi alvo no inquérito das fake news. Leia a íntegra do ofício. Bom, você ser verificado no Twitter não é um atestado que você é o dono da verdade, sim que aquela conta realmente pertence a você. Que pensa o seguinte, você é uma pessoa... Vamos pegar assim o próprio Bolsonaro, que eles fazem questão de colocar nessa foto. Bolsonaro criou uma conta no Twitter. Como você vai ter certeza que aquela conta é a de Bolsonaro e não é de alguém se passando por Bolsonaro? Você já pensou se alguém se passando por Bolsonaro cria uma conta? Já Bolsonaro, quando ele troca algumas coisinhas para ficar parecendo que é Bolsonaro, ele faz várias afirmações absurdas que às vezes assim, as manifestações de um presidente da República podem repercutir no mercado financeiro, na economia como um todo. Até as pessoas assim, pô, isso aqui não é a conta de Bolsonaro, leva um certo tempo. Então a verificação de perfis é para isso daí. Para alguém não tentar se passar por outro alguém e gerar confusão. Falar, não, isso aqui não é o cara. É só alguém que criou uma conta de mentira. Pode ter 1 milhão de seguidores, mas não é a conta oficial do fulano, cicrano ou beltrano. É isso daí. Mas mesmo assim, o Ministério Público Federal está incomodado. Tem gente que acha que é brincadeira. Pô, olha isso aqui. Mas, gente, isso aqui é seríssimo. Isso aqui é seríssimo. Porque a partir do... Olha só. Olha o ponto que nós já estamos chegando. Olha, vocês conseguem imaginar, 10 anos atrás, o Ministério Público Federal estacionando a rede social para saber qual o critério de verificação de usuário? Vocês conseguem ver isso daqui como um desempenho importante do Ministério? É isso que vocês esperam de um Ministério Público? Mas isso aqui é para combater a corrupção. É para combater a corrupção. Quem fez a solicitação dessa questão, né, ao Twitter foi o Procurador da República, Yuri Correia da Luz, que ao procurar sobre ele na internet, eu achei essa matéria aqui bem recente, de novembro do ano passado, matéria do Globo, falando o seguinte: Telegram, WhatsApp e redes sociais entram na mira do Ministério Público Federal por fake news e ataques na internet. O inquérito civil instaurado pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo dá 10 dias para as plataformas responderem sobre as providências tomadas para detectar e combater ações
como a produção de conteúdo falso, o disparo de mensagens em massa e o uso de robôs e perfis falsos. Assinado pelo Procurador da República, Yuri Correia da Luz, o documento pede uma série de informações às empresas, como, por exemplo, qual investimento, incluindo contratação de pessoal e desenvolvimento técnico, a plataforma realizou nos últimos 3 anos para detectar e mitigar, reduzir práticas organizadas de produção e de circulação de conteúdos que vinculam desinformação e violência digital no Brasil. O mesmo procurador que oficializa o Twitter aí, sobre a questão das verificações. E aí, quando eu falo que a Bárbara entrou na mira da Lava Jato, é por causa disso daqui. E olha só, e aqui as coisas começam a ficar interessantes. Porque eu acho que o grande ponto sobre tudo que está acontecendo com a Bárbara, a mesma coisa quando ela disse com o Renan, a gente está diante de um grande momento de reflexão. A direita, ela foi capturada por anos por esse discurso do combate à corrupção, como se tudo na vida dependesse do combate à corrupção, como se fosse o único problema, ou pelo menos como é o problema principal, que tudo é uma derivação. Ah, tá com dor no pé? Combate à corrupção. Ah, eu sou tímido. Você é tímido? Por que você não combate a corrupção? Ah, eu estou solteiro. Por que você não combate a corrupção? E se você combater, tem um clube dos combatedores de corrupção, você vai achar uma paquerinha do lado de lá. Então, se criou muito esse discurso e muitas movimentações políticas elas foram tolhidas, freadas, atrasadas, porque as pessoas elas não conseguem sair dessa bolha do combate à corrupção. E vejam só o seguinte, ainda principalmente para a turma aí que acha que a Lava Jato não tem nada para ser discutido, o Sérgio Moro é um grande herói. Lava Jato em São Paulo pede demissão coletiva. Por quê? 7 procuradores da Lava Jato paulista decidiram deixar os cargos. Interlocutores de Augusto Aras acusam retaliação política. Quero trazer 2 parágrafos. Aí você vê que o Yuri foi um dos que pediu para sair. Esse movimento é retaliação contra a procuradora Viviane, que vinha investigando a distribuição irregular de processos entre os procuradores na Lava Jato, uma coisa a PGR está determinada a coibir. Para interlocutores de Aras, a demissão dos procuradores seria uma retaliação política por causa da postura do procurador de assumir o controle dos procedimentos nas forças-tarefas e de normatizar a distribuição de processos, conduta identificada como irregular em São Paulo. Distribuição... Não, toma isso aqui. Não é sorteio. Não é eu escolho, toma vocês, não é sorteio de processo. A gente já viu isso em outro âmbito, que a direita também ficou insatisfeita. Pô, não tem sorteio, esse inquérito já cai na mão de fulano, ciclano, beltrano. É o que eu digo, é mais um momento de reflexão. E aí o Felipe Barros, em relação ao que está acontecendo também, e o Felipe Barros foi um dos deputados que comentou muito à época sobre a questão da PEC 5, que grande parte da direita aí caiu na narrativa muito grande, a gente vai falar sobre ela. Ele fala o seguinte, o Ministério Público Federal solicitar explicações ao Twitter pela verificação da Bárbara é mais uma demonstração que parcela da instituição não quer combater crimes, como o tráfico, por exemplo, querem apenas lacrar. Por essas e outras, eu defendo uma profunda reforma no Ministério Público. Quando o Congresso Nacional for debater limitações ao hoje ilimitado poder do Ministério Público, até de questionar as contas que o Twitter verifica, não adiantará promotores e procuradores fazerem pressão nos parlamentares com romarias nos gabinetes. A PEC 5, ela visava colocar alguns freios no Ministério Público. Pra vocês terem ideia, até então, antes de começar a se discutir esse tema, porque quando começou a discutir a PEC 5, os procuradores se movimentaram, o Ministério Público não tinha um código de ética. Como é que você pode punir alguém por, quebra de algum dos itens do código de ética se você não tem um código de ética? Como é que você pode responsabilizar ações que você considera irregulares se você não tem um código de ética para isso? Você consegue entender isso? Como que você faz? Como? Não tem. É poder restrito. Fazem o que querem. Quando o Aras, que é o Procurador-Geral da República, tenta fazer alguma coisinha, é o caos. Procuradores se demitem. Deltan da Chilique, o antagonista também. Tem mais coisas para dar alguns exemplos. Mais coisas para darmos exemplos. Falando de exemplos, Falar um pouco aqui de verdades e mentiras sobre a tal PEC 5. Vejam só. A PEC 5 na época tinha esse objetivo, limitar
a classe política iria poder colocar algumas pessoas lá, né, dentro da corregedoria, que é quem lida para lidar com esses excessos de pessoas dentro aí do funcionalismo público. E a turminha do Sérgio Moro veio a público para chamar a PEC 5 da PEC da vingança. E muita gente da direita comprou esse discurso. Eu não tô falando do pessoal do Novo. O pessoal do Novo não é de direita. Inclusive, ontem, nenhum deputado do Novo, zero. Ninguém falou uma única linha sobre a Bárbara. Zero. Marcel Van Hatten, zero. Vinícius Poit, o amigo do Coppola, zero. O próprio Coppola, zero. Daniel José, zero. Ninguém. Paulo Ganimi, não, ninguém. Thiago Mitra, não. O Novo não defende a liberdade. Não defende. Defende, eu não sei o que eles defendem. Só não é a liberdade. Ninguém. Todo mundo calado fingindo que não estava acontecendo nada com a Bárbara. E eu quero trazer aqui alguns exemplos recentes sobre o Ministério Público. O Ministério Público pede suspensão dos direitos políticos de Luciano Hang. Tomar iniciativa, porque falando que estava fazendo abuso de poder econômico, porque ele foi numa cidade e ele falou o seguinte, olha todo o investimento que a gente está fazendo. Se cai na mão de um prefeito petista, vai ficar o caos. Pensem que vocês não estão voltando. Ele falou, não, abuso de poder econômico. Tirem os direitos políticos dele. A gente teve a oportunidade de tentar fazer uma pequena reforma no Ministério Público, no Judiciário. Não, a direita caiu no bait do antagonista, do MBL, Danilo Gentili, do Nando Moura. Olha a outra, recente também, dezembro. O Ministério Público Federal pede que a União indenize vítimas e famílias da pandemia. Este foi omisso, deve elaborar políticas públicas e pagar pelo menos R$100 mil para cada família. Iniciativa do Ministério Público. A Anitta diz, mimimi, PEC da vingança, a PEC da vingança. Novembro do ano passado, o Ministério Público Federal apura exclusão de perguntas sobre pessoas arco-íris no censo 2022. PEC da vingança, né? Ministério Público Federal vai apurar ilegalidades de portaria da Secretaria de Cultura que proíbe uso de linguagem neutra em projetos da Lei Rouanet. Não, peraí, não gostei. O Randolph Rodrigues não precisou nem dar aquela cutucada básica que ele dá sempre, né? O Randolph vai lá, bate na porta, dá uma olhada ali, naquela portaria ali, naquela olhadinha básica. Dá um jeitinho porque tá incomodando, né? Nossa, aqui agenda política, vai lá, MP. Não, iniciativa própria. Ministério Público, aqui foi de São Paulo, encontra dificuldades para enquadrar Prevent Senior em investigação. Vocês conhecem a Prevent Senior, esse grupo de médicos que a Nise fazia, trabalhava para eles, né, tudo mais. Vocês viram o que a CPI da pandemia fez? O Renato diz, teve-se a chance de colocar uma espécie de supervisão nas ações dessa instituição que foi sequestrada, porém, muitos caíram no conto do Diogo Mainardi, do antagonista, que tal ato enfraquecia o combate à corrupção. Está aí o resultado, um órgão sequestrado por militantes e cheio de parcialidade. Você viu outra postagem do Renato, e aqui foi na época da PEC 5, no auge da PEC 5. Olha lá, mais de 3.200 promotores e procuradores pedem rejeição da PEC da vingança. A Renato diz, a PEC 5, a qual busca maior transparência e governança no MP, é apelidada de PEC da vingança pelo blog do Deltan. Porém, o Gabas nunca é mencionado nas 4 linhas do Diogo Mainardi, do Mamateiro Mainardi. Aí você vê aqui, putz, peraí que tinha uma coisa aqui atrás. Eu esqueci desse slide de colocar à frente. Por que não foi? Putz, mas pior que se eu vim aqui. Lembrei que pra ficar certinho tem que fazer assim. Nossa, se eu sei tanto pra ficar bonitinho assim, perdi tempo. Não acredito. Não tá funcionando. Aqui, pronto. Voltamos. Toda PEC que for contra a agenda da imprensa, que aposta no ativismo judicial para avançar rapidamente a agenda de esquerda, a imprensa vai chamar de PEC da vingança. Foi assim que a imprensa pressionou a Câmara e aparelhou a PEC, que barrava o ativismo nos ministérios públicos. Você vê na época, o presidente do STF diz que PEC da vingança viola a harmonia entre poderes. Eu não sei se o Fux chamou de PEC da vingança, não. Acho que são palavras do Globo. Corregedores gerais dizem que PEC da vingança vai destruir o Ministério Público. A própria direita que fala, né, que a esquerda tomou conta do judiciário cai nesses bytes, cai nessas conversas. Por isso que eu bato tanto nessa tecla e falo sempre, gente, não é mudando uma pessoa, 2 pessoas, que o sistema judiciário brasileiro ele vai ficar sensacional. Não é com impeachment de 1 a 2 pessoas. Não é assim, gente. A gente está com um problema muito maior em mãos.
Muito maior em mãos. Quer ver? Olha isso daqui. Aras diz que Lava Jato em Curitiba tem dados de 38 mil pessoas. Vocês acham isso aqui normal? A gente comenta direto. O Aras fala o seguinte, ó, que todo o Ministério Público inteiro, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, tem 40 terabytes. Você não precisa ser um especialista em computador e entender o que é terabytes. Só pensa o seguinte, o MPF inteiro tem 40. É o tamanho. Pensa assim, uma sala de 40 metros quadrados de informação. A força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, ela sozinha tem 350 terabytes. Uma sala de 40 metros quadrados, outra de 350 metros quadrados. A gente está falando de uma grandeza de quase 9 vezes maior. 38 mil pessoas. E o Aras fala o seguinte, ó, ninguém se sabe como esses nomes foram escolhidos, quais foram os critérios. Hoje que vocês acompanham as ações do Ministério Público, acho que várias ações vocês discordam. Como é que você acha que eles escolheram os nomes de que, vamos investigar essa pessoa aqui, vamos investigar aquela outra? A gente comenta tanto na agenda de compliance. Agenda de compliance, que esse pessoal quer impor de cima para baixo. Vocês veem que eles são muito preocupados com o meio ambiente, né, tudo mais. Esse capitalismo verde, coma menos carne. Aí imagina, entra o empresário, que ele vê que está tendo ali uma movimentação de algumas empresas, por exemplo. Eu não quero citar o nome da empresa para não criar um problema para mim. Mas nessa semana teve um vídeo que eu trouxe uma reportagem do Estadão, do Instituto contra a Corrupção, de um cara que ele é especialista em compliance e ele é do setor de compliance de uma das maiores empresas de comida do Brasil. Das maiores. Aí você vê, essas próprias empresas estão fomentando algum tipo de regras, que essas regras acabam por ajudar certas empresas e acabam criando monopólios ou oligopólios. Porque fica extremamente difícil para o pequeno trabalhar, empreender, é extremamente difícil empreender no Brasil. Aí vem algum empresário, às vezes entra numa batalha até no CAD, que é como se fosse um STF, mais do ramo da economia, para quebrar monopólios, quebrar isso, mudar legislações, vence. Aí o cara tá jogando contra a vida dos... Quem sabe até dos lobistas. Não pode. Não pode. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não, tá tudo errado. Então vocês conseguem entender como são as coisas? Assim, ninguém sabe como foi escolhido tudo mais. 38 mil pessoas, lógico, com certeza. Tem muita gente aí que tem culpa no cartório. Mas não dá para olhar e achar que tá tudo normal, tá tudo perfeito. A direita tem que, começar essa discussão para ontem. Não dá para deixar essa discussão só no colo da esquerda. A esquerda que deita e rola. A esquerda deita e rola. Com eles, inclusive, eles sempre falam que estão sendo perseguidos pela justiça. E nessa que eles estão sendo perseguidos pela justiça, eles moldam a justiça por os interesses da esquerda. Além de transparência, o Aras disse que sua gestão quer buscar maior unicidade do Ministério Público Federal, apesar da independência de seus membros. Cada membro pode agir como sua consciência. Mas cada membro não é o senhor da instituição. Tem que respeitar, tem uma hierarquia. Não pode ser assim de qualquer jeito. Sabe? Não, eu quero fazer isso, vou fazer dessa forma. Não, cara, pelo amor de Deus. Por isso existem as câmaras de coordenação. Quer um exemplo disso daqui? Já te mostro. Olha esse tweet da época do João Amoedo, da época da reportagem. Isso foi em 2020. O árduo trabalho da Lava Jato com a coleta de 350 terabytes de informação só confirma a qualidade e isenção do esforço feito pela Força-Tarefa. Para o João Amoedo, é a coisa mais comum do mundo o Estado coletar informações sobre a vida das pessoas. Privacidade? Não. Eu conheço um Estado, um país bem vermelho que adora ter todas as informações da vida dos cidadãos. Tem até agora um sistema de crédito social, né? Renato diz, para esse senhor, é normal uma força-tarefa possuir 38 mil perfis catalogados e armazenados em 350 terabytes. Para ele, um Estado invasivo e investigativo é sinônimo de qualidade, como diz o amigo, os liberais de ocasião, espécie muito semelhante aos socialistas de iPhone. Aí que é um bom exemplo de alguma coisa que aconteceu na época. Já comentamos isso aqui em vídeo inúmeras vezes, da mesma época. Olha só, urgente. Grupo da Lava Jato na PGR pede demissão coletiva. Aqui não foi aquela demissão do Yuri, do carinha que saiu lá em São Paulo. O grupo da Lava Jato, na PGR, acaba de pedir demissão coletiva por discordar do Augusto Aras.
Aí entra um antagonista para criar narrativas falando que o Aras, né, fez uma manobra, pediu para a Landora copiar banco de dados sigilosos das investigações da Lava Jato informalmente e sem apresentar documentos ou justificativa. E a gente já mostrou que isso é verdade. Aí diz, ó, o antagonista fala que a Landora praticou uma manobra ilegal. Olha só, copiar bancos de dados sigilosos das investigações informalmente e sem apresentar documentos ou justificativa. E por mais de 10 vídeos já mostrei isso daqui. Muito antes da matéria, que é do dia 27 de junho, no dia 13 de maio, um mês e meio antes, o Aras oficiou o Deltan Dallagnol. Olha o assunto aqui embaixo. Compartilhamento, eu ainda vou grifar, compartilhamento da base de dados. Na época, o Deltan Dallagnol falou o seguinte: não, Aras, não vem ainda não, tô de férias, deixa pra vir quando eu estiver por aqui. E é por isso que o Aras fala ele fez aquela fala que o Ministério Público tem liberdade, mas não pode ser assim, cara, tem que ter um mínimo de hierarquia. Eu não posso nem saber o que vocês estão investigando, investigo o que quiser, de qualquer jeito. E nessa daí, o discurso, né, do combate à corrupção, a sociedade brasileira fechou os olhos. E hoje a direita tá vendo, tá sentindo na pele, né, o combate à corrupção. Tá sentindo na pele, né? Não, mas combate à fake news, pergunta pro Sérgio Melo, falar que isso daí que o Ministério Público tá fazendo é em prol do combate à corrupção. Corrupção porque olha só, porque a Bárbara, ela postou notícias falsas, já tá gerado aí que tem um link que ela ganha dinheiro publicando notícias falsas, e por mais que às vezes esse dinheiro não seja vindo da classe política, é meio que uma corrupção. Ele vai inventar uma história no meio para falar que é um dinheiro ganhado assim de forma desonesta e é corrupção. Combate à corrupção. Vocês duvidam que o pessoal venha com essa narrativa? Aí você vê isso aqui, ó. PGR tem consultado ex-delatores para construir narrativa de chantagem e extorsão. Aqui é só para mostrar o blog do Sérgio Moro, né? Como é. Isso aqui foi na época que o Aras, ele tava batendo papo com o Duran, para vendo lá, né, a delação do Duran, o que foi que aconteceu na época, se realmente tinha que ter sido arquivada, dispensada, e o pessoal deu chilique. Não pode voltar na delação do Duran. E nesse meio tempo, temos que falar do seu Sérgio Moro, que eu sempre digo dele, cara, não tem como fugir, ele é peça central nessa situação toda. Você vê que ontem o Diogo Mainardi escreve o seguinte, ó, a Lava Jato é de Sérgio Moro. Você vê uma operação ao redor do Brasil. Tem a Lava Jato de São Paulo, a Lava Jato do Rio, a Lava Jato de Brasília, a Lava Jato de Curitiba. Tem procuradores, tem vários assim, órgãos que não são tão de destaque, mas dentro do judiciário que participam. Tem a Polícia Federal, tem vários juízes, mas não, a Lava Jato é do Sérgio Moro. Por quê? Porque eles sequestraram o Ministério Público. Moro tem sido alvo prioritário de quem vê crime e desvios na condução das investigações da Operação Lava Jato. Aí, aqui ele traz, na verdade, que é esse primeiro texto, a matéria do Estadão. Aí o Diogo Mainardi fala o seguinte, ó, Moro e a Lava Jato são a mesma coisa. Não são. Não são. Moro é o lavajatismo, é diferente. Durante a campanha presidencial, ele tem de defender seu trabalho como juiz e denunciar os quadrilheiros que destruíram a operação. Ele sabe disso, claro. Ele sabe também que o antilavajatismo de lulistas e bolsonaristas é minoritário entre os eleitores. Ele não está de todo errado isso daí, não. As pessoas ainda não conseguem entender a diferença entre a Lava Jato e o lavajatismo. E é por isso que o Diogo Mainardi ele faz questão de colocar essa narrativa, que Moro é a Lava Jato. Não, não é. Moro é o lavajatismo, é diferente. Esse pessoal tá pegando o Ministério Público para si. Aí você vê. Olha o que o Sérgio Moro publicou ontem. E veja como tudo isso aqui tem relação à questão da Bárbara. O economista Afonso Pastore, que coordena o meu programa de governo, reafirma em artigo que não há crescimento econômico possível sem um fortalecimento das instituições. A melhoria do emprego e da renda depende do ambiente com integridade e estabilidade. Não tem como a economia melhorar sem um fortalecimento do Estado. Temos que aumentar o tamanho do Estado. Temos que dar mais poder para o Estado. Enquanto a gente sempre comentou sobre a redução do Estado, um Estado mínimo, temos que trabalhar por um Estado mínimo, reduz o Estado, tira o Estado do cangote do cidadão. Não, Moro briga por mais Estado. Mais Estado, mais Estado, mais. É o verdadeiro Estado tecnocrático. Só os iluminados conseguem resolver os problemas. É exatamente a questão da verificação.
A Bárbara não tem os critérios e habilidade e beleza, sabe, o perfume. Ela não é cheirosa o suficiente para ser verificada. No estado tecnocrático, onde só os técnicos podem tomar decisões, a Bárbara não tem capacidade. É exatamente isso daqui. Aí você vai no artigo do Pastore, fala o seguinte, ó. Outro exemplo está no campo da infraestrutura, que é complexo e requer uma análise isolada e profunda, mas que deverá ser realizado em grande parte pelo setor privado na forma de concessões. Ponto. O governo Bolsonaro, ele vem trabalhando tão bem no âmbito da infraestrutura que nem a oposição conseguiu criticar. Não tem matéria criticando o Tarcísio. Não tem matéria criticando o Rogério Marinho. Não tem. Não tem. E o que foi que o governo Bolsonaro fez? Trabalhou, parou de roubar, fez várias concessões, chamou o setor privado para trabalhar e, no âmbito do legislativo, o governo emplacou inúmeras medidas de desburocratização, reduziu o tamanho do Estado, reduziu regras. Mas o que é que o Sérgio Moro defende? Aqui serão fundamentais aperfeiçoamentos regulatórios. Mais regulação, compliance, é o contrário. E qual é o objetivo? Objetivando elevar a segurança jurídica, incrementar a competição. É? Não. Eles querem aumentar o tamanho do judiciário, aumentar a participação do judiciário. Mais leis, mais regras, mais compliance. No campo social, tanto quanto no econômico, o mundo já abandonou o mito do Estado mínimo, como foi idealizado por Thatcher e Reagan. É um mito, o Estado mínimo é um mito, é um caminho errado. A gente não tem que focar no Estado mínimo. Eles querem um agigantamento do Estado. E aí, conforme o Estado cresce, essas pessoas iluminadas, elas vão conseguir resolver os seus problemas. Ainda existem testemunhos de como isso funcionava, como é o caso dos Estados Unidos, que preza a eficiência e a meritocracia, mas tolera a crescente concentração de renda e riquezas. Nossa, é tanta renda concentrada, né? E a população... Assim, gente, não tem problema concentrar renda. Não tem problema concentrar riqueza. O problema não é isso. Desigualdade social é algo inerente do ser humano. Nós somos diferentes. A questão é a pobreza, é a miséria. A grande preocupação é pobreza e miséria. Qual o problema? Qual o problema do teu vizinho ter 20 Ferraris, 50 helicópteros, 10 aviões? Se você hoje começasse a receber um salário de 100 mil reais, que não vai dar para comprar 20 aviões, não é comprando um avião com 100 mil reais. 100 mil reais não é salário de quem tem um avião. Você estaria satisfeito com um salário de 100 mil reais? Mas se seu vizinho tivesse 20 helicópteros e tudo mais, ele tem uma riqueza absurda, ele tem bilhões de dólares, você tem... você é um milionário. Óbvio que a realidade do mundo não é essa. Mas quando você olha para os Estados Unidos, você vai querer comparar os Estados Unidos com o Brasil. Cara, eu moro aqui na Austrália e eu vejo uma coisa que me deu uma tristeza quando fui no Brasil, é pra rodar em Salvador, lá em Feira de Santana, e ver favelas. E me dá tristeza porque assim, eu falo, cara, por que a gente tem que viver nesse tipo de realidade? Eu não quero que as pessoas vivem em favela, eu quero que as pessoas tenham casa boa, eu quero que as pessoas tenham esgoto em casa, saneamento básico. Inclusive o governo fez aí o marco do saneamento para facilitar o processo. O governo reduziu o tamanho do Estado no marco do saneamento e a gente já teve um investimento que de 2019 para 2020 foi de 10 vezes maior. Foi acima de 20 bilhões. Em 2021 a mesma coisa. Tá entendendo? Não é aumentando o tamanho do Estado, é reduzindo. Mas não, isso aqui que a galera defende. No extremo oposto estão os países da Europa Ocidental, onde o tamanho do Estado varia de país para país, com assistência universal de saúde em alguns casos e com o Estado sendo o único provedor da educação. É isso que o Moro quer. Apenas o Estado vai te dar educação. Tudo vai se concentrar na mão do Estado. E aí a gente resolveu o Brasil. O Brasil tem que readquirir o papel responsável que tinha no passado, começando com a meta de um desmatamento zero, aliada a políticas de desenvolvimento sustentável para a produção da região amazônica. O Brasil não pode fugir à sua responsabilidade e tem que assumir o protagonismo e a liderança mundiais em um cenário de preocupação com a mudança climática. Olhem as preocupações que essas pessoas têm. Assim que vai ser, né, o grande combate à corrupção para salvar o Brasil. Foi um combate à corrupção. Ministério Público. Essa turminha que tanto arrota combate à corrupção, combate à corrupção, combate à corrupção. Isso que eles vão trazer porque isso aqui é uma matéria do vídeo de ontem. E encaixa com o tema. Corrupção perde espaço para tráfico de drogas. Eles estão insatisfeitos.
Como assim está se combatendo mais o tráfico do que a corrupção e tudo mais? Não, assim, é porque reduziu em 12% comparado a 2020. Só que o tráfico subiu 47%. Mas o Cruz está indignada, né? O grupinho do Moro. Estão indignados. A Renata tem essa matéria aqui, ó. Lembrando que quem lava a maior parte do dinheiro do tráfico são os doleiros. Se você corta o pessoal do tráfico, você vai estar cortando a cadeia de corrupção em algum ponto. Mas essa gente arrota o tempo todo que o combate à corrupção desapareceu. Principalmente, Bolsonaro acabou com a Lava Jato, desmantelou. Bolsonaro foi leniente com o combate à corrupção. Ela diz, aqueles que foram beneficiados pelo ex-juiz Sérgio Moro, por exemplo, disso é o Youssef, que segue milionário vivendo uma vida nababesca, como se nada tivesse acontecido. E em cima da matéria do UOL falando o seguinte, o PF prende mais de 1 milhão em carro que saiu de área comandada por facção. Isso aqui é normal. E aí vamos falar mais ainda de, como pode falar, né? Censura, controle e judiciário. Olha essa notícia. Olha essa notícia. Comunistas desenvolvem promotor com inteligência artificial capaz de acusar pessoas com 97% de precisão, segundo relatos. Você imaginou você ir num tribunal? O que foi, nome? Aqui, velho. Aqui. Fica quieto. Já pensou você ir no tribunal? Você vai no tribunal. E o juiz é um computador e o promotor também. Tem algo mais técnico do que isso? Tem algo mais técnico do que isso? Ah, peraí. Qual foi? Fica quieto. Tem algo mais técnico? Você não é um promotor de real, não é mais uma pessoa. É um computador. Computadores não erram. São extremamente lógicos. Você vê, de acordo com o jornal The South Comunista Morning Post, citando um estudo publicado na revista Management Review, o promotor com inteligência artificial pode representar uma acusação com mais de 97% de precisão baseada em uma descrição verbal do caso. A Procuradoria Popular de Pudong, em Xangai, e a maior e mais utilizada no país, projetou e testou o equipamento. Os pesquisadores do Laboratório de Gerenciamento de Grandes Dados e Conhecimento da Academia de Ciências lá dos Comunas teriam observado que a tecnologia pode reduzir a carga de trabalho diária dos promotores, permitindo que eles mantenham foco em tarefas mais difíceis, em combater a corrupção. Aí sim a turma do Moro, o Deltan, todo mundo da Lava Jato, eles podem focar, né, em desmantelar os grandes esquemas de corrupção. Deixa os procuradores lidando com o povão. Lidar com o povo. O povão não merece nada. E aí vejam só. O grande ex-juiz Sérgio Moro, no ano passado, 2020, ele escreve um texto em defesa da Lava Jato, que ele fala o seguinte, ó, sou por princípio desfavorável à excessiva intervenção do Estado. Assim, a excessiva, mas confesso que sou bastante pragmático nesse tema. Assim, eu sou contra, mas se for preciso, vamos nessa. Se for preciso, vamos nessa. Um bom ditado vem do ex-premier comuna Deng Xiaoping. Não importa a cor do gato, desde que ele pegue o rato. Você acha que Moro não iria querer implantar isso aqui no Brasil? Você acha que o Moro não iria querer implantar isso aqui no Brasil? Não importa a cor do rato. Importa que pegue o rato. Os fins justificam os meios. Tudo em nome da tecnocracia. Tá lá. Para defender PEC da segunda instância, Moro cita até o Deng Xiaoping. PEC da segunda instância, combate à corrupção e tudo mais. A direita tá presa nesse discurso. Tá presa e não consegue sair. Não consegue sair. Você vê que essa questão do Moro não para por aí, ó. Quem lembra, bem recente, isso aqui foi em dezembro passado, no nosso projeto, as pessoas estarão em primeiro lugar. As pessoas estarão acima de tudo. Claramente um ataque, né, contra Bolsonaro, porque para Bolsonaro é Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Para o Sérgio Moro, não. São as pessoas acima até de Deus. Esquece Deus. Assim como o Yang, né? Quem é Deus? O povo é Deus. Não, o povo não é Deus não, irmão. O povo não é Deus não. Deus é Deus, Deus é Deus. Respeita a hierarquia. É porque eles não acreditam nisso. E aí é essa gente que diariamente cria narrativas contra Bolsonaro. Tá lá, ó, sociopata contra o antagonista. Porque Bolsonaro tá falando poucas e boas, né, sobre quem são os mamateiros. A atuação desse blog. Como é que esse blog age o tempo inteiro para tentar desestabilizar o Brasil.
Não dá, cara. Não dá. Não dá. E aí, nesse âmbito, quero falar um pouco do blog ainda mais de Sérgio Moro, que tem mais coisa. Antes de a gente falar de eleição, que vai dar tempo de falar. Lá vem ele ontem. Nunca é tarde demais esclarecer os motivos pelos quais entrei e saí do governo Bolsonaro. Sempre fui fiel aos princípios morais e ao povo brasileiro. Traição seria eu compactuar com a corrupção. Que corrupção, cara? Aí ele tá falando aqui, Bolsonaro quer que eu proteja os filhos dele e tudo mais. Quando que isso aconteceu? Quando? Você vê aqui, ó, o cara de pau do Sérgio Moro, em 9 de janeiro de 2019, fala o seguinte: para Sérgio Moro, Bolsonaro já esclareceu o caso do ex-assessor do filho, o Queiroz. Mas não, agora tá aí, chorando. Sérgio Moro ainda diz nessa entrevista que Bolsonaro ressuscitou Lula. Não, foi o Fachin. Se fosse um governo melhor, não haveria nenhuma discussão sobre o PT. O governo atual não entregou o que prometeu no início. Bom, na pasta do Moro, eu lembro que o Bolsonaro ele sempre se debruçou, né, para tentar dar o direito da população se defender, né? Bang bang. O que foi que o Moro fez? Chamou ele na zabó. Realmente, a Bolsonaro avançada dá muito trabalho. Você joga contra, Moro. Você jogou contra. Outras pessoas jogam contra, a imprensa joga contra. Todo mundo mentindo. A esquerda sempre judicializa inúmeras decisões. Agora, falar que foi Bolsonaro que ressuscitou Lula, não foi, irmão. Inclusive, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, eles vieram a público defender o Fachin após a decisão que tornou o Lula elegível. É muito cara de pau. Aí vem aqui. O presidente do União Brasil tem sido cotado para ser candidato a vice na chapa presidencial do ex da Lava Jato. Nossa, a gente viu aí, né, essa turminha da Chilique. O Laranjal do PSL, olha só, botando o dedo na cara de todo mundo, chamando todo mundo de bandido. Agora o Bivar é um dos maiores políticos do Brasil. Por causa do fundão do União Brasil, quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão. Quase 1 bilhão. 1 bilhão. É o vale tudo pelo fundão eleitoral. Mas a população tá desperta. Eu até pensei em abrir o vídeo hoje com esse vídeo, mas ele ia ficar meio fora de sentido. Olha só esse daqui. Sérgio Moro ontem foi visto no aeroporto. Olha a recepção que o Serginho recebeu. Olha o Serginho. Sendo chamado de juiz ladrão e traíra. Não deu muito certo, né? Atacar o governo. Não deu muito certo. Mas enfim, voltando aqui, comentamos os principais assuntos. E sempre dá tempo de comentar mais algumas coisas e quero falar sobre eleição. Então vamos lá. Falando aqui da... Cadê? Volta aqui. Ops, peraí. Volta. Vamos lá. Falamos da Bárbara. Laveatismo, censura, PEC 5, PEC da vingança, Ministério Público, Moro comunista, mais censura, Sérgio Moro também aqui em eleição. Vamos aqui falar de 2022. Olha isso daqui, as últimas movimentações. Lá vai o PT cobrar do Ministério Público. A Sarita, ela tinha postado isso aqui no dia 5, né? Eu já tô dando notícia que nem essa aqui ainda. A Sarita, dia 5, falou o seguinte, ó. Ela traz a matéria do UOL que dizia: há 10 meses da eleição, fazendas usam sem empecilho outdoors pró-Bolsonaro. Olha só, tu tem uma fazenda, é a tua propriedade privada, e aí o cara coloca lá, ó, pela democracia, por nossas famílias, por quem produz. Cooper e produtores da região juntos com Bolsonaro. Só isso daí. É a única coisa que tem escrito no outdoor. Tá pequeno, mas eu consigo ler. Aí a Sarita fala o seguinte, ó. Não se enganem. O colunista do UOL não está expressando apenas a sua insatisfação ao se deparar com outdoors em apoio ao Bolsonaro durante a viagem de carro. O jornalista está dando a senha para o TSE começar a proibir esse tipo de apoio espontâneo. Ou talvez, né, assim, não importa para quem ele está falando, mas a gente acha que a maioria de vocês já aprenderam. Os jornalistas, hoje, eles sempre agem para servir de base, matérias funcionam para servir de base para movimentações político-jurídicas. E aqui o combo, político-jurídico. Deputado do PT aciona Procuradoria Eleitoral contra Bolsonaro. Congressista diz que outdoors favoráveis ao presidente instalados em fazenda no Mato Grosso do Sul são propaganda eleitoral antecipada. Quando o Estadão faz o debate dos presidenciáveis,
Não é propaganda eleitoral antecipada. Quando o Sérgio Moro distribui santinho, não é propaganda eleitoral antecipada. Mas quando os fazendeiros colocam a imagem de Bolsonaro, aí é propaganda eleitoral antecipada. A Elisa diz, ó, em inveja que chama, o deputado petista Rui Falcão acionou a Procuradoria-Geral Eleitoral contra o presidente Bolsonaro e fazendeiros do Mato Grosso do Sul pela propaganda eleitoral antecipada, alegando que ruralistas, por meio de cooperativas, financiam a instalação de outdoors com slogans de campanha em fazendas da região. É um absurdo. Mais uma vez o poder judiciário, junto com o poder político. E por que eu trouxe isso daí? Isso já tem a ver com as eleições. Tem muita coisa acontecendo na direita. Mas antes de comentar sobre a direita, em 4 parágrafos, se eu não estou enganado, olha um pequeno resumo da esquerda. Matéria da Folha de São Paulo. Esqueci de colocar aqui logo o dia. Mas essa matéria aqui acho que foi do dia 2 de janeiro, foi do dia 3 de janeiro. Eu estava aguardando essa matéria para um momento interessante. E aí o momento é hoje. Grupos paralelos a partidos ajustam foco nas eleições para impulsionar candidatos. Iniciativas abraçam causas específicas e traçam planos para apoiar postulantes ao legislativo de siglas da esquerda à direita. Não é Senado, não é... assim, tá até Senado, mas não é assim governo, não é presidência, é legislativo. Olha o foco da esquerda, legislativo. Na lista estão, por exemplo, Renova BR, Acredito, Livres, MBL, os coletivos, Vote Nelas, Vamos Juntas, Coalizão Negra por Direitos, Mulheres Negras Decidem, Vote Arco-Íris e tudo mais. Há ainda setores à esquerda estabelecidos na chamada luta popular, que pretendem fortalecer as bancadas suas no Congresso Legislativo e nas Assembleias Legislativas, que aí está falando nas câmaras estaduais, casos do MST e MTST. Além dos blocos que participaram das eleições recentes, farão sua estreia em 2022 propostas novas, como o Movimento Grita, com a ambição de eleger 150 deputados federais e 35 senadores. Eu acho impossível, porque nessas eleições só sou um senador por estado, então só dá para colocar 27. Não sabe nem fazer matemática, né? Mas tudo bem. A presença desses organismos suprapartidários se tornou algo incontrolável. Eles conseguiram encontrar uma coisa que tira o poder dos partidos. Vários deputados aí, eles não respondem ao partido, mas sim esses grupos, como Renova BR, né? Que está ligado sempre a algumas correntes aí da esquerda, muitas delas uma parte globalistas. Para Malu Gato, o monopólio dos partidos, de certa forma, foi quebrado por essas iniciativas, que adquiriram protagonismo em recrutamento e projeção de líderes. A esquerda, vários grupos, várias ONGs, trabalhando, montando base, grandes metas. Tem a máquina na mão. A máquina, tem dinheiro, tem tudo. Tem a imprensa, tem a mídia. Por que eu fiz trazer essa matéria? Para mostrar a diferença da esquerda para a direita. Olha o que a direita conseguiu. Olha a proeza da direita. Virou matéria no Metrópolis. Bolsonarismo sem Bolsonaro. Radicais renegados tentam formar a quarta via. Insatisfação é tão grande entre quem acusa o presidente de ter abandonado o conservadorismo que já há outros nomes sendo ventilados. Olha só. E a matéria falando da galerinha que chama o governo Bolsonaro de frouxonaro, frouxonarismo, que Bolsonaro é um covarde, que Bolsonaro é isso outro. Estamos a 10 meses das eleições. A esquerda voando, ó, voando. E a direita aqui, ó, no capa do jornal, por suas briguinhas para montar uma quarta via. E a discussão está no Twitter. Por isso que eu digo, o Twitter é a principal. Você quer acompanhar a política, tem que estar. Não se acompanha a política pelo Facebook, não se acompanha a política pelo Instagram. É o Twitter, mas lá é um ambiente muito violento, a cracolenta da internet. É, amigo, mas é lá que as coisas acontecem. Aí vejam só. Nesse âmbito da quarta via, eu acho que dá pra gente até chegar ao final do vídeo aqui com isso. O Carlos Bolsonaro, ele tava lá no jogo de futebol, jogou, ele até fez uma piada. Pô, tô aqui jogando com... tenho 40, mas meu fôlego é de 70, corpinho de 50. Fez uma piada, né? Beleza. E aí o Carlos, ele tá falando com Lisboa, e ele fala algumas coisas interessantes, que deveriam servir de reflexão pra direita, mas não aconteceu. E eu falo pra você que a direita andou fazendo ontem.
que entendem. Tem uns que entendem, outros não entendem. Uns jogam um jogo do mais cômodo, melhor para ele, porque ele vai continuar vendendo o produto dele. Exato. Tem gente que quer usar a imagem do presidente para se fazer e depois descolar formando seu novo grupinho. Mas acho que tem seu tempo para isso. Que faça, mas que faça na bola, limpo. Não dá tempo agora para 2022. Fazer isso em 2022 é covardia com ele e com o povo brasileiro, porque nem ele vai levar e nem o cara que está fazendo isso vai levar. As pessoas não são mais bobas, como não tem mais pouca informação como tinham no passado. Então, quer dizer, fala a verdade. As coisas vão acontecer naturalmente, formem esses grupos para que lá na frente nós ajudemos esse grupo. É um processo longo, demorado, mas ele existe e assim não adianta. Se for de outro jeito, é sujeira, não pode. E cada um tem liberdade de votar em quem quiser, tudo bem. Mas se fizer sujeira e eu achar que estão fazendo sujeira com o velho, eu tenho todo o jeito do mundo de dar uma pancada. Não sou dono da verdade, não, mas eu tenho todo o jeito de dar uma pancada. Proteger falar também. que o velho não bota o pé na rua, tem que botar o pé na rua para eleger mais deputados, isso aqui, tá de sacanagem. Eu desconheço uma pessoa que bote mais o pé na rua do que meu pai. Eu tô falando de um cara de 22 anos de trabalho de vereador no Rio de Janeiro. Eu, de vez em quando, botava a língua para fora na praia e ele falando, vambora. Aquela coraça dele vermelha, todo arrebentado, possivelmente, possibilidade de câncer futuro aí, e ele dava o sangue dele. Aí veio eu não queria mais entrar nesse tipo de discussão, mas vem um cara que surgiu através de nós, querer pousar de... Você tá fazendo corpo mole, pelo amor de Deus, pô. Então não é justo fazer isso. Exato. Uma pessoa aguerrida, sabe disso, mas que jogamos na bola que no futuro todos nós, se Deus quiser, mandar bem, é isso, pô. Só isso, não tem mistério. Ô, Carlos, você tá... Tá aí. Mas sabe qual foi a reação das redes? Em vez da galera baixar a bola, tentar se acalmar, não. Várias pessoas ficaram dando indiretinhas, pegando, por exemplo, um Twitter do Carlos para dar RT, que falava assim, pô, o Macri não entendeu o movimento e tudo mais, acabou perdendo apoio e não se reelegeu. Ainda, olha só, ainda que o Macri ele não tenha se reelegido porque ele não foi conservador o suficiente ou algo assim do gênero, olha o que está acontecendo na Argentina. É uma decisão sábia ficar fazendo birrinha, briga, para mostrar quão poderoso X, Y, Z é. Olha o engajamento que eu tenho, olha o que eu consigo fazer. Não, bate, olha os assuntos que eu consigo pautar. Eu tenho engajamento orgânico, vocês não têm? Isso leva a algum lugar? Ficar de pirracinha, pra mostrar que eu sou melhor que tudo. Ainda quando eu vejo assim, pô, pessoas que serão candidatas, quando eu vejo pessoas que, por mais que as coisas fiquem ruins, não são pessoas que ganham salário mínimo. Às vezes o cara ganha dinheiro, tem alguns empreendimentos, vende umas coisinhas aqui, umas coisinhas lá, às vezes uns cursos, coisa. Assim, que vai continuar, tem pelo menos uma vida. E aí você tá vendo assim a situação que a sociedade brasileira pode entrar, sabe? A recessão, o aumento de desemprego, que vai assolar a vida de muita gente, porque muita gente até também tem condição, né? Sair do Brasil e tudo mais. Sabe, às vezes, assim, é um egoísmo interno de algumas pessoas que é inacreditável. Um egoísmo, não, é aqui, é aquilo outro, eu faço e eu aconteço. Estamos a 10 meses das eleições e estão brigando aí, sabe? Por, não sei. Ontem, tem uma turma que adora fazer críticas construtivas. Aí, chegou um tio do Zap, um tio do churrasco, para uma dessas pessoas e perguntou o seguinte: pô, vocês não vão desejar... Seu grupo aí não vai desejar melhoras para Bolsonaro, não? Não. Aí o cara, pô, posso perguntar por quê? Porque eu não quero. Suma daqui e tudo mais. Aí o cara respondeu, eu falei, pô, vocês falam tanto em crítica construtiva, eu só fiz uma pergunta. E tá me respondendo essa agressividade. Os super conservadores, eles não querem desejar melhoras para Bolsonaro. Por que não querem desejar melhoras? Porque eu não quero. Porque eu não quero. Rapaz, assim, é uma insensibilidade com o momento que o Brasil passa que... Fico me perguntando, às vezes, por que tanto ódio nesse coração, bicho? Quanto ressentimento as pessoas têm, né? Porque Bolsonaro não vai apoiar. Enfim. Chegamos ao nosso vídeo de hoje. Segue lá, minhas redes estão todas aqui nos links da descrição. Se gosta do meu trabalho, considera aí compartilhar o vídeo, né? Em primeiro lugar. Também pode tornar membro do canal ou pode me apoiar pelo Patreon. O link tá aqui na descrição. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!